Como quitar o empréstimo da forma mais rápida possível? Como saber a hora de vender uma ação que se valorizou bastante no meu portfólio? Para quem tem até 10 mil reais, qual é a melhor renda fixa? REITs, será que vale a pena investir nos imóveis lá no exterior? E como realizar Asset Allocation? Essas são algumas perguntas que eu vou responder no Guedes Responde para vocês hoje. Fala pessoal, eu sou Pedro Guedes, criador do canal, e antes de começar o Guedes Responde, eu quero lembrar para vocês, se você quer aprender a investir nas ações com maior potencial de valorização e montar uma carteira de investimento segura e rentável para o longo prazo, sem clicar no primeiro link que está aqui embaixo, que é o link do meu e-book, que eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a analisar e investir nas melhores aplicações para o longo prazo e montar uma carteira diversificada com alto potencial de valorização. Então, sem mais delongas, o link está aqui embaixo, primeiro link da descrição, toca nele e adquire seu e-book. Bora pro Guedes Responde. A primeira pergunta vem do Dijou Libardi. Vibra valorizou 40% no meu portfólio. Quando saber o momento de vender? Então, quando a gente tem uma ação dentro da nossa carteira, ou um fundo que seja, e a gente investe nele, a gente está investindo no negócio que tem ali por trás. Então, a gente está sabendo o que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, para onde é que ela vende, se é uma empresa que é lucrativa, se ela está aumentando seus lucros ao longo do tempo, se está aumentando sua receita, EBITDA, se está pouco endividado. Você faz uma análise inteira da empresa para entender se é uma boa empresa para você investir ou não. E aqui você fez a aquisição de uma empresa, da Vibra, e você provavelmente já sabe tudo isso. O que eu digo para você, se você tem uma ação ali dentro da sua carteira, eu vejo como muito interessante, se você vê potencial nela, manter ela para o longo prazo. Se valorizou 40 e você ainda vê potencial nela, se ela tem os bons fundamentos, você mantém no seu patrimônio, você não vende. Porque o momento de você vender uma ação é quando aquela ação ela perde os fundamentos. Ou seja, tem algum problema de governança, que nem gente interferindo na empresa, algum escândalo de corrupção, quando a empresa começa a perder alguma vantagem competitiva, ela deixa de ter boas fontes de receita, começa a capengar, ela não consegue evoluir dentro do seu segmento. Esse tipo de coisa é uma perda de fundamentos que me faz vender alguma ação na minha carteira. E se ela continua com os mesmos fundamentos que me fizeram comprá-la lá atrás, eu com certeza vou manter ela, porque se é uma empresa boa, ela valorizou 40, vai valorizar mais. Então eu só vendo uma ação quando ela perde os fundamentos. Mas Pedro, valorizou 40%. Isso não quer dizer que ela não vai valorizar mais. Eu tenho empresas que já se valorizaram mais de 6, 8, 10 vezes o capital investido. Por quê? Porque são boas empresas para longo prazo. Imagine se quando ela valorizasse 40% eu vendesse. Olha o quanto eu perderia. Então assim, eu só vendo uma empresa quando ela perde fundamentos. Então aí você tem que entender muito bem a empresa que você está investindo para saber isso. E quero deixar muito claro, tá? Deixe de ser sardinha, você que está vendo esse vídeo, que queda de cotação não é perda de fundamentos. Ai meu Deus, Pedro, a empresa caiu 20%, perdeu os fundamentos. Não, queda de cotação não é perda de fundamentos. O mercado é racional no curto prazo, ok? Então deixe de ser sardinha, deixe de seguir a manada e achar que a empresa caiu e isso é perder fundamentos, tá? Para com essa baboseira. Bora a próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Rocha Elias, né? Provavelmente deve ser Elias Rocha. Alguma dica para quitar o empréstimo? Sim, pague ele. Conhece algo que ajuda a diminuir a dívida? Quitar o empréstimo. Mas brincadeiras à parte, bora lá. Então, o que é que eu diria para uma pessoa que tem um empréstimo e está querendo quitar ele? Ó, você vai renegociar a sua dívida, já é um ponto bem relevante. Você chega no banco, você pede para renegociar, diz que o juros está muito alto, que você quer pagar em menos tempo. Então ali você começa a negociar os juros da dívida, que isso vai te permitir estar pagando menos juros no longo prazo, então sua dívida fica muito mais barata. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é você dar um jeito ali de, consequentemente, fazer a amortização da sua dívida. Ou seja, em vez de você pagar somente aquela parcela do mês, você começa a quitar parcelas lá do final. Então você vai quitar a parcela de agora e uma parcela do fim. Isso vai ajudar também a reduzir os juros que incidem sobre a sua dívida. Então, renegocia e tenta adiantar as parcelas, tá? Isso aí são dois métodos muito bacanas para você quitar as suas dívidas. Lembre-se que os juros compostos contra você, no longo prazo, ele tem a capacidade de te tirar do jogo e te levar à falência. Então, quita suas dívidas antes de começar a investir, perfeito? E antes da gente ir para a próxima pergunta, lembrem de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal, que isso ajuda muito. Beleza? Bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Jean Cleve. REITs residenciais, vale a pena? Vamos primeiro falar o que é REITs, Real Estate Investment Trust. Nada mais é do que um investimento em imóveis lá no exterior. Então, Pedro, é igual um fundo imobiliário, né? Não! Por que não? Porque fundo imobiliário, o nome já diz, é um fundo, tem toda a estrutura de um fundo. E REITs é uma empresa
Pedro, não está claro. Um fundo não pode se alavancar, ou seja, não consegue se endividar para crescer, é muito mais restrito na sua flexibilidade, não tem um potencial de crescimento, de expansão tão grande quanto um REIT, que é uma empresa. O REIT, ele consegue sim se endividar para poder crescer. Então, uma coisa que eu gosto muito nos REITs é a capacidade de crescimento que eles têm e, consequentemente, eles pagam também dividendos lá nos Estados Unidos. Alguns pagam mensais, outros pagam trimestrais. O que eu acho bacana é que lá nos Estados Unidos, os REITs te permitem ter crescimento e dividendos, tá? Aqui no Brasil, a gente geralmente só tem dividendos, tá? É por isso que eu acho a estrutura de um REIT muito melhor do que a estrutura de um fundo imobiliário. Mas a pergunta dele, REIT residencial vale a pena? Sim, historicamente os REITs residenciais têm uma performance muito boa frente tanto à média do setor quanto os outros tipos de REITs. Então, dentro dos REITs residenciais, a gente tem manufactured homes, que são as casas manufaturadas, a gente tem os apartamentos e single family rental. E, historicamente, o que mais performou foram as manufactured homes. Depois a gente também tem ali tanto os apartamentos como as casas de família única, tá? Mas sim, vale a pena investir em REITs residenciais, eu gosto bastante e invisto nos 3 tipos, tá? Gosto muito. Bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Pedro Machado, meu xará. Qual a melhor renda fixa hoje para quem tem até 10 mil reais? Pedrão, bora lá. Quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando ali de algumas curiosidades, peculiaridades, como a gente pode chamar assim, tá? Que esse investimento vai te trazer. Então, assim, se você tem a sua reserva de emergência pronta, ela vai estar numa renda fixa. Então, você vai estar sempre colocando liquidez diária. Se você já tem a sua reserva de emergência pronta na liquidez diária e você está montando a sua carteira de investimentos, tá? Vamos dizer ali que você é um cara conservador, que vai ter 80% renda fixa e 20% renda variável. Olha só, você vai diversificar dentro da sua carteira de renda fixa, e isso aqui é um ponto muito importante, independe de se você tem 10 mil, 1.000, 100 mil, 50 mil, 1 milhão, não depende do quanto você tem de patrimônio, porque a estratégia é o que importa. Se você tem uma estratégia muito boa com 10 mil reais, você só vai escalar ela com os seus aportes para 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Se a sua estratégia for ruim com 1.000, ela vai ser ruim com 1.000, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Então, independente do quanto você tem de dinheiro, você tem que entender que você tem que montar uma boa estratégia, tá? Então, vamos dizer que você quer diversificar a sua carteira de investimentos. Então, o que eu digo para os alunos, se você precisa do dinheiro, né, se você não quer deixar ele travado, deixa sempre em liquidez, que você possa resgatar ali rapidamente. Se você quer travar uma parte desse dinheiro, você pode estar optando ali por investimentos em renda fixa atreladas à inflação. Por exemplo, teve aluno meu que conseguiu IPCA mais 8,2, tá? Um CDB de IPCA mais 8,2 para agora, novembro de 2024. Essa é uma rentabilidade muito boa, tá? IPCA mais 8,2 é muito bom. Ou você pode também estar ali pegando alguns investimentos pós-fixados, ou seja, ligado a uma taxa, como CDI ou Selic, que paguem bem, mas ali você tem que estar ponderando a relação de risco e retorno. Se você quer um CDB que te pague 120%, certo? Do CDI, você ali tem que estar vendo o risco daquele investimento, porque geralmente se está te pagando mais, o risco é maior. Então sempre estude a saúde financeira de quem está emitindo aquele título. Se é um banco, se é o governo, se é a empresa, estude sempre a saúde financeira daquela instituição para ver se seu investimento não está em furada. E um erro muito grande que eu vejo as pessoas cometerem na renda fixa é sempre procurar rentabilidade. As pessoas focam muito em rentabilidade e esquecem de olhar liquidez e segurança. É como se fosse um triângulo, tá? Nesse triângulo você vai ter 3 pontas. Aqui em cima a gente tem basicamente a rentabilidade. Aqui na ponta de baixo a gente tem liquidez e aqui a gente tem segurança. Pedro, a ordem importa? Não, é só para vocês entenderem como funciona. Entenda que se você tem esse triângulo, você nunca vai conseguir ter essas 3 coisas ao seu favor. Você não tem um investimento com alta liquidez, alta segurança e que tenha uma boa rentabilidade. Você sempre perde uma ponta. Então, se você está olhando sempre para rentabilidade, tá? Você vai perder ou liquidez ou você vai perder segurança. Então, você tem que estar sempre olhando isso, tá? Para ver qual investimento vale a pena. Você sempre vai perder uma dessas pontas. Se você quer travar o seu dinheiro por um tempo, você pode sim pegar um banco bom e ter uma rentabilidade boa. Se você quer ter uma segurança alta e uma liquidez alta,
você sabe que você não vai ter uma rentabilidade tão boa assim. Então, pondere isso na hora de escolher suas aplicações para não estar entrando em cilada. O Luiz Costa perguntou: será seguro deixar todo o patrimônio no C6, pois lá consigo fazer de tudo? Olha só, quando você investe em bolsa de valores, tá? Através de qualquer corretora, por exemplo, o investimento é registrado no seu CPF. Então, se a corretora quebrar, basta você indicar outra instituição para custodiar, para guardar os seus investimentos. No banco do C6 ou qualquer outro banco, você tem um limite de R$250 mil. Então vamos lá, você tem 1 milhão em renda fixa no C6. Se o banco quebrar, você só tem garantido 250 mil. Se você tem 10 milhões, tá, investidos em ações, fundos imobiliários, por exemplo, e simplesmente o C6 quebrar, basta você indicar uma outra corretora para custodiar seus investimentos. Então, assim, dá para ter basicamente tudo lá? Dá, mas tome cuidado com os limites. Tranquilo? Preste muita atenção nisso. E a última pergunta do Guedes Responde hoje é do César B. Indica alguma leitura para entender mais de Asset Allocation? Sim, eu indico, mas é literatura estrangeira, tá? Literatura brasileira a gente tem muito pouco, de uma forma muito aprofundada sobre Asset Allocation, então é muito bom a gente recorrer para livros no exterior, que geralmente a gente tem lá as melhores literaturas sobre investimentos. Mas eu diria para você ali que se você pega basicamente os livros do professor Damodaran, são os melhores livros que a gente tem sobre valuation, análise de empresa e também sobre asset allocation. O primeiro livro é The Intelligent Asset Allocator, do William Bernstein, tá? O segundo é o Pioneering Portfolio Management, do David Swensen. E o terceiro livro é Beyond Diversification, do Sebastian Page, tá? Esses são 3 livros bacanas sobre Asset Allocation. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. O Guedes Responde. Lembre que no primeiro link da descrição você encontra meu e-book com tudo que você precisa para começar a sair do zero e aprender a selecionar as melhores ações e fundos imobiliários para o longo prazo e montar sua carteira de forma diversificada e rentável. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Lembre de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, e até a próxima.